Pronto, pessoal, vamos lá continuar a aula 2, tá? Sobre a construção de tabelas verdades. Então, bora lá, gente. Agora a gente vai aplicar a construção das tabelas em proposições compostas, tá? Então, não vai ser só como a gente estava fazendo, agora a gente vai aplicar em proposições compostas. Então, vamos lá. Quando nós temos aqui, olha, essa proposição aqui, tá? Ela é não P ou Q. Então, nós já sabemos que precisamos aplicar o não primeiro, realizar o não, para depois realizar o restante. Mas como é que isso fica numa tabela verdade? Então, vamos lá, eu peguei aqui, tá? Então, ela tá aqui, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é o não P, né? Então, mas para isso a gente precisa saber quantas linhas, quantas colunas tem nossa tabela verdade. Então, vamos lá, olha só. Eu sei que temos duas proposições, então são duas. O número de linhas é dado por 2 elevado a n. Né? Vou repetir aqui para a gente otimizar. Então, n é o número de proposições, que é 2. Então, 2 elevado a n vai dar 4. Eu sei que minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Então, eu já posso aqui inserir uma tabela com 5 linhas, porque eu tenho a tabela do cabeçalho e 2 colunas. Okay? Então, vamos lá. Então, para a primeira linha, eu vou ter minha proposição P, para a segunda Q, né? E eu tenho a possibilidade das duas serem verdades, da primeira ser verdade e da segunda falsa, da primeira ser falsa, a segunda verdade, e das duas serem falsas. Que eu já construí a parte da minha tabela verdade que me dá condições a aplicar os processos. Então, vamos lá. Vou inserir uma coluna agora, que é para a gente aplicar a nossa primeira operação. A primeira operação a ser realizada é justamente a não que. E eu coloco aqui, a não que. Nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou negar tudo que está dentro de P. Então, o que é verdade vira falso, o que é falso vira verdade. Então, nesse caso, vai ser falso, falso, verdade, verdade. Então, perceba que essa coluna aqui é justamente a negativa da primeira. Então, agora eu já tenho esse conteúdo aqui. Então, eu tenho condições de fazer o restante. Insiro uma nova coluna. Vou inserir uma nova coluna, tá? Vou copiar isso para cá, que é justamente isso que eu quero aplicar. E aqui agora eu vou aplicar a operação do OU. Então, no OU, basta que uma seja verdade para que minha sentença completa seja verdade. Eu vou olhar para a terceira coluna, que é a do não P, e vou olhar para a segunda coluna, que é do Q. Então, vamos lá. A primeira tem o Q, que é verdade. Então, eu já tenho uma verdade. A segunda, as duas são falsas. Então, é falsa. A terceira, as duas são verdade. Então, é verdade. E a quarta tem pelo menos uma verdade. Então, ó, essa tabela verdade aqui é a tabela verdade que responde essa minha proposição composta aqui. Então, se eu pedisse para vocês desenvolver a tabela verdade da proposição composta P de P em Q, vocês vão ter, essa daqui vocês teriam que me entregar este resultado aqui, tá? Então, vamos lá. Tá lá nos slides, tá? Essa tabela lá, para vocês verificarem o conteúdo. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho uma proposição fator de P e Q aqui, né? Mas não tem problema. Eu tenho, olha, P e Q. Se P e Q, então Q e R. Então, eu tenho 1, 2 e 3 proposições. Significa dizer que o número de linhas e de colunas irá aumentar, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu já trouxe para cá, ó, tá? Deixa eu baixar para a próxima linha, porque a gente fica com a página toda. Então, ó, o número de linhas nesse caso aqui é 1, 2, 3. Ou de proposições, eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q e eu tenho a proposição R. Ah, Isabel, mas tem um outro Q lá. Não importa, a gente só conta a proposição uma vez que ela aparece. Esse Q aqui é o mesmo desse. Só que eles irão ser aplicados em operações distintas. Então, nesse caso aqui, o número de linhas é 3. Se o número de linhas é 3, 2 elevado a 3... Ai, Deus de Jeová. 2 elevado a 3, eu vou ter uma tabela de 2 vezes 2. 4, 4 vezes 2, 8.
eu vou ter 8 linhas, uma tabela com 8 linhas. Então, vamos começar. Então, eu já tenho 3 colunas e 8 linhas. Vou inserir uma tabela com 3 colunas e 9 linhas, porque a primeira linha é do cabeçalho, tá? Aqui eu tenho com 9 linhas, acrescentei mais uma. Então, vamos lá, eu vou reduzir para ela ficar mais bonitinha. Tchan, 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 tchan. Pá, pá, pá. Linda, beleza, de Creuza, Jesus de Nazaré. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira proposição, que é a P, a segunda, que é a Q, e a terceira, que é a R. Como aqui nós estamos trabalhando com 8 linhas, então, as possibilidades, eu tenho um bisuzinho seguinte. As 4 primeiras da primeira coluna é V, 1, 2, 3, 4. As 4 últimas são F. Ok? A partir daí, na segunda, a gente vai fazer intercalamento. As 2 primeiras são V's, as 2 segundas são F, e assim vai. Então, as 2 primeiras são V's, as 2 outras são F, as 2 outras são V's, e as 2 outras são F's. E agora, na R, a gente vai intercalando de uma em uma. A primeira V, a segunda F, a primeira V, a segunda F, a primeira V, a segunda F, a primeira V, a segunda F. Dessa forma, vocês têm um bizu legal de como vocês devem montar para não repetir linhas iguais, porque aqui a gente não pode ter combinações iguais, tem que ser todas diferentes. E a partir daqui a gente tem todos os valores de P, Q e R para a gente aplicar nossas operações. Tá? Vamos analisar o que primeiro nós temos que realizar, ok? Então, nós sabemos que a primeira coisa que nós temos que fazer é o não. Temos não na nossa proposição? Negativo, nós não temos. Tá? Segunda coisa são os is. Nós temos is? Temos 2 is. Olha, temos esse P e Q e esse Q e R. Então, a ordem aqui pouco importa. Vamos começar com esse? Vamos resolver primeiro este daqui, o primeiro P e Q, tá? Então, eu coloco aqui essa operação P e Q. Então, nós vamos resolver essa parte da nossa proposição, tá, gente? Vamos blocar, fracionar, decompor ela. Então, eu tenho P e Q. O I, as duas têm que ser verdade para que minha proposição composta seja verdade, né? Então, olha, P e Q, eu vou olhar para a primeira e para a segunda coluna. Eu vou até rachurar aqui com uma cozinha para a gente saber qual é a cozinha que a gente está olhando. Então, nós vamos olhar para essas duas, olha, tá? Então, eu tenho que ter as duas verdades. Então, na primeira linha eu tenho as duas verdades, na segunda também. Na terceira eu não tenho, então é F. Na quarta eu não tenho, é F. Na quinta é F, F, F e F. Então, ó, eu só tive verdade nas duas primeiras linhas. Ok? Então, nesse momento, eu já tenho a primeira parte resolvida. Agora, eu tenho que resolver essa daqui, ó, Q e R. Faço a mesma coisa. Insiro uma nova linha, uma nova coluna, tá? Essa nova coluna vai receber Q e R. E agora, a gente não vai mais olhar para as duas primeiras, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Nós iremos olhar agora para a segunda e para a minha terceira. Vamos rachurar aqui só para que a gente tenha uma noção do que a gente vai olhar, tá? Então, é um I, novamente. Precisa que as duas sejam verdade para que a sentença seja verdadeira. Então, ó, na primeira linha eu tenho, na segunda não tenho. F, na terceira, F, aqui eu tenho, ó, verdade. Aqui eu tenho falso, falso e falso. Então, ó, nesse momento eu já tenho esse início de proposição, já tenho a segunda parte. Zeca, por gentileza, Zeca, venha cá, venha. Gente, me perdoem, tá? Novamente, porque Zeca sempre tem que aparecer. Zeca, ô Zeca, cale sua boca, meu filho, por gentileza, você pode? Fique quietinha aí. Pronto, nesse momento, gente, a gente já tem condições de resolver minha sentença completa. Então, eu vou fazer a sentença da seguinte forma. Se P e Q, então Q e R. Tá? Então, eu vou copiar tudo isso para cá. Vou inserir uma nova coluna. Vou aumentar aquela um pouquinho maior e vou colocar aqui, tá? Nesse momento, eu não vou mais olhar para essas duas colunas, vamos tirar o destaque. Eu vou olhar para essa coluna, as duas aqui. E no se, então, gente, vocês sempre têm que levar em consideração o seguinte, eu vou partir daqui para chegar aqui, tá?
Independentemente da ordem que elas estejam, se por acaso o P e Q estivesse no lugar dessa, eu tinha que sair daqui para chegar aqui. Mas no caso eu estou na ordem correta. Então, eu vou sair daqui para chegar aqui. A única possibilidade de falso nessa situação é a primeira coluna estar verdade e a segunda está falso. Vamos olhar. A primeira está verdade aqui e a segunda está falsa. Então, essa é falsa. Só tenho essa situação aqui, ó, porque as outras, ó, as duas são verdade, então eu tenho uma verdade. As duas são falsas, então eu tenho uma verdade. As duas são falsas, eu tenho uma verdade. Saio de uma falsidade, chegou na verdade, isso é verdade. O restante é tudo falso, que o que me dá a verdade. Então, no sim, então verifico que a primeira é verdade e a segunda é falsa. E aí vocês matam a charada. Ok? Então, ó, essa tabela aqui é a resposta para essa operação aqui. Tá joia? Então, ó, a resposta está aqui nos slides. O mesmo procedimento que nós chegamos lá, tá, pessoal? Nossa aula de hoje fica por aqui. Fiquem atentos que ainda hoje eu vou postar a atividade, tá? Fiquem atentos que ainda hoje eu vou postar lá a atividade e vocês têm até quinta-feira para fazer. Qualquer dúvida durante a resolução das atividades, fala comigo no Slack. Manda um recado pessoal lá, particular, lá no Classroom, que eu estou à disposição. Pessoal, muito obrigada, tá? Bons estudos para vocês. Podem contar comigo. Cheiro no olho.